Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Movimento esse que é tão importante para pensarmos a história norte-americana através de algumas figuras históricas, como iremos pontuar aqui, como Malcolm X, Martin Luther King, Rosa Parks, os Panteras Negras, né? Mas também, né, a reivindicação de uma população que já não aguentava mais esse processo de coesão dentro da sociedade norte-americana. Entendemos que é através dos movimentos sociais que ocorrem as mudanças sociais. E hoje irei falar para vocês esse movimento pela busca e pela luta dos direitos civis lá nos Estados Unidos. Dada essa devida introdução, né, eu me apresento para vocês, eu sou Isaac Torquato, eu sou formado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu irei pontuar para vocês o que foi o movimento dos direitos civis, certo? Eu gosto sempre de destacar, né, que na história nada se constitui do dia para a noite. Não é assim, as pessoas tomam uma porrada hoje, elas têm uma violenta sua existência hoje e a partir de agora ela vai reivindicar os seus direitos. Não. Tudo na história é uma construção histórica, as coisas acontecem de forma linear. Acontece uma coisa aqui, acontece uma outra aqui, porque pensar em história e pensar em contexto e transformação social. A sociedade ela se transforma. Pensar a sociedade de 2025, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo, não é a mesma sociedade de 1925, de 1725, de 1825, porque a sociedade está se transformando. E os direitos civis também estão dentro desse sentido. Pensar os direitos civis no século XX, pensar ali com as figuras, né, Rosa Parks, Malcolm X, Luther King e os Panteras Negras, é entender que ele é um movimento que ele faz também ao contrário. O contrário não, desculpa, é um movimento que pega das coisas contrárias. E o que estava acontecendo quando nós pensamos nessas questões contrárias, né? Desde o século XIX, as colônias norte-americanas, né, elas foram divididas em colônia no sistema que nós conhecemos como plantation. O que era o plantation, né? O plantation era um sistema econômico que ele se vigorava, né, através da monocultura. O que é essa monocultura, né? Uma ideia de uma única plantação. E ela também é constituída através do latifúndio, então eram grandes, enormes terrenos dentro dessa monocultura e o ponto principal, né, a mão de obra escrava. Os Estados Unidos ele utilizou, né, ali como era uma colônia britânica, muito da mão de obra escrava e foi dentro da mão de obra escrava que nós vemos a construção das 13 colônias. Porém, acontece que em 1776, os Estados Unidos, inclusive tem vídeo aqui no canal, ele passa por um processo que nós conhecemos como o quê, né? Como um processo de independência. Os Estados Unidos, através da lei do chá, através do Congresso lá, né? Da Filadélfia, do primeiro, do segundo, da figura do George Warren e de outras figuras dos Estados Unidos, eles perpassam por um processo de o quê? De independência. Porém, não é com o processo de independência que nós temos logo em seguida o fim da abolição da escravidão. Até porque os Estados Unidos, né, depois do processo de independência, vai perpassar por uma guerra, né, a guerra de secessão, daquela guerra entre o norte e o sul. E por que se dividia aquela guerra entre o norte e o sul, né? Porque um se desenvolvia mais umas questões industriais, o outro ainda tinha as concepções agrárias, um queriam abolir e outros não, e entraram em guerra. Porém, o que acontece, né? Através dessa guerra de secessão, em 1863, nós temos o processo de abolição da escravidão, né? Porém, não é que acabou a escravidão que acabou o racismo. Se pensarmos a Constituição do Brasil, né? Se pensar o Brasil, desculpa, a Constituição não. Se pensarmos o Brasil de 1888, que terminou nele formalmente com a abolição da escravidão, e pensarmos agora, 2025, o racismo ele perpassa, porque uma coisa não se conecta com a outra. Abolir formalmente não é destruir ideologicamente, estruturalmente. Porque foi uma sociedade constituída, se instituída através do racismo, foi através da escravidão. E acabar com uma lei e libertar formalmente, você não insere a população negra na sociedade, o negro naquela sociedade. E nos Estados Unidos não foi diferente, certo? Nos Estados Unidos não foi diferente. Sendo assim, o que é sempre importante destacar o que, né? Que foi a partir disso que nós vemos logo de uma forma direta, né? Constituído e surgido um grupo que nós conhecemos como
Ku Klux Klan. O que é a Ku Klux Klan, né? A Ku Klux Klan é uma instituição que ela existe de forma legal até hoje nos Estados Unidos. Era um grupo segregacionista. O que significa segregação? O que é segregar? O que é separar? E dentro desse grupo segregacionista, ele vai vincular uma supremacia. A palavra já diz muito, né? Supremacia, né? De ser supremo branco. E vai ser implementado o que, né? Essa perseguição contra a população negra. Não só a população negra, né? Eles perseguiam também, né, os cristãos, os judeus. Lembrando que naquela época vigorava aquela ideia da América para todos, né, ali no século XIX. Então, eles perseguiam também, né, aquela população que se constitui ali, né, de certa forma, né, os imigrantes que se chegavam. Então, pensava-se um Estados Unidos único através da ideologia da Ku Klux Klan. E aí, foi como uma forma ligada direta. E dentro da Ku Klux Klan, né, tinha diversos outros membros que faziam parte do poder legislativo, como os delegados, entre outros. Eu sempre indico para vocês, quando eu dou essa aula, né, falar sobre o documentário na Netflix chamado A 13ª Emenda. Ali é muito importante para nós pensarmos esse movimentos dos direitos civis dos Estados Unidos, especialmente no final do século XIX e início para o século XX, né? Só que o que ocorre, que nós entendemos também que é muito importante, né, para a gente entender a legislação dos Estados Unidos, né? Em 1876, ali no final do século XIX, até 1965, vigorando por quase mais de 100 anos, nós temos as leis chamadas Leis de Jim Crow. E o que foram essas leis? E por que ela é importante para imaginarmos os direitos civis lá nos Estados Unidos, né? As leis de Jim Crow, elas eram leis segregacionistas, leis que separavam e dividiam a sociedade em dois pontos muito importantes, né? Aonde dentro do sistema político federativo, né? Lembrando que os Estados Unidos é um poder federativo, né? Ali onde é que os estados têm muito autonomia, alguns estados têm o porte de armas, outras não, a liberalização das drogas. Essa é uma questão do federalismo. E aí, as leis de Jim Crow eram as leis federativas, né, que deixavam os estados fazer essa própria segregação. E foi dentro dessas leis que ali no sul, né, foi implementado várias separações, já que nós tínhamos banheiro para pessoas brancas, banheiro para pessoas negras, filas para pessoas brancas, fila para pessoas negras. É dentro desse processo que nós observamos a segregação de forma institucional, né? Dentro das leis de Jim Crow, nós tínhamos a restrição do voto da população negra. O negro ele não poderia votar, e aí vai todo o movimento ali, né, do movimento do feminismo negro, tentando conquistar, né, o voto da população negra, mas isso é um vídeo para uma outra história. E além disso, né, ela era uma separação jurídica, como eu disse para vocês. As leis de Jim Crow, elas foram leis de forma institucional, de forma legal, que o Estado norte-americano utilizou para driblar e reestruturar a economia dos Estados Unidos. Porque, né, uma vez que o Estado do Sul, né, ele era totalmente vinculado a esse latifúndio, esse plantation, esse modo escravista, e agora acaba, nós temos o que? Né? A reestruturação de uma forma meio que driblando, de uma forma meio que escondendo a reestruturação da escravidão da escravidão norte-americana. Além disso, né, tinham as leis que proporcionavam, se você cometesse um crime, você poderia ser reescravizado. A escravidão ela estava abolida, mas se você cometesse um crime, você era reescravizado. E lembrando que a população negra estava mais propícia a cometer crimes, uma vez que ela não estava sendo inserida na sociedade. E aí, né, ainda tínhamos também a Ku Klux Klan, né, que fazia parte desse poder judiciário, e na hora que era julgado, era sempre um membro da Ku Klux Klan, né? E aí você já imagina qual é os desfechos disso. Porém, para piorar a situação, né, em 1896, olha como é que as coisas acontecem uma seguida da outra. Nós temos a lei chamada Separados, mas iguais. E era uma lei que ela era proposta do poder da federação, da União, e não dos próprios estados. O que ele dizia? Que você poderia sim separar, mas você teria que dar igualdade, não poderia ser desigual. Só que isso na teoria, né? Na prática não funcionava. Se vocês pesquisarem as imagens por aí, vocês vão verem os bebedouros das pessoas brancas e os bebedouros das pessoas negras. Vocês vão verem essa diferença, né?
E aí é nesse momento que nós vemos o próprio Estado, a própria União fomentando, né, ajudando esse processo de segregação. E dentro desse processo de segregação, é óbvio que vai haver um processo de resistência. Toda vez que uma sociedade ela é imposta a algo, toda vez que ela é reprimida, ela reivindica, ela perpassa por quê, né? Por buscar melhores condições da sua própria existência. Aquela famosa frase, ninguém aguenta ficar apanhando toda hora. E não foi, né? E foi nesse sentido, né? Desculpa, que aconteceu isso. Que em 1955 nós tivemos uma figura chamada Rosa Parks, que ela vai reivindicar os seus próprios direitos individuais, né? E aí o que que acontece? Ali no estado da Carolina, ali, né, Virgínia, né? Nós tínhamos, como eu trouxe para vocês, essas leis segregacionistas. Dentro dos transportes públicos, né, nós tínhamos o lugar para branco e o lugar para preto. O lugar para preto é sempre ao fundo do ônibus, né? E aí, quando Rosa Parks ela já entra no ônibus e o ônibus está lotado, ela vai lá para o lugar de pessoas negras, lá no fundo do ônibus. Nesse sentido, sobe um cidadão, né, chamado de cidadão atualmente, né, ele vai subir, adentrar dentro desse ônibus. E quando ele entra dentro do ônibus, ele observa que todos os espaços de brancos estavam ocupados e os de negros estavam ocupados. O motorista pede para que as pessoas se levantem para ele. E Rosa Parks se nega a levantar para ele, já que ela fala que o direito dela era estar ali sentada, ela já não aguentava mais essa segregação racial. Dentro disso foi chamado polícia, foi chamado o poder, né, coercitivo da sociedade, né, que vai o quê, né? Que vai fichar Rosa Parks. Rosa Parks vai ser presa e vai ser multada por cerca de $10. Hoje em dia, a gente acha que $2 é muita coisa. Imagina isso lá em 1955, né? Eu não sei fazer a conta exata, mas daria um dinheiro legal. E aí, que dentro desse momento, né, é o que nós conhecemos, o que vai ser chamado de boicote aos ônibus de Montanari. O que isso significa, né, esse boicote dos ônibus, né? Vai existir uma movimentação dentro dos Estados Unidos, onde é que a população da classe trabalhadora vai começar a reivindicar o que, né? Para não utilizar de transporte público. Lembrando para vocês que movimentos sociais eles perpassam pelas formas coletivas e não pelas coisas individuais. Então, de forma coletiva, essa população vai deixar de utilizar transporte público, eles vão andando até os seus trabalhos. E aí que vai chegar algumas empresas chegarem até falir, perder muito dinheiro dentro desse processo, certo? E a população ela está reivindicando. E aí a figura do Martin Luther King também aparece dentro desse momento. E aí nós observamos a população negra se mobilizando para resolver esses problemas. Lembrando que a lei de Jim Crow ainda se fazia vigor em 1955, né? É o momento onde é que a população está se reivindicando sobre esse processo ali do racismo nos Estados Unidos. E aí que nos anos 50 e nos anos 60, nós temos uma figura conhecida como Malcolm X, ou Malcolm X, como preferir trazer, né? Eu gosto sempre de explicar, né, o nome, né, porque Malcolm X, o Malcolm ele falava que o X, né, ele vem da equação, que o x é algo que a gente quer procurar dentro de uma equação na questão da matemática, né? E ele fala que o nome dele é dele, já o sobrenome dele foi algo imposto de forma vinda de fora para dentro, certo? E aí ele fala que ele se submete ao sobrenome dele, que ele é algo que ele quer buscar, é algo que ele não conhece, certo? Já que ele foi roubado a sua história, a sua vivência lá do continente africano. E aí ele usa o nome X. Certo? E isso é importante porque, né, para pensar também a sua filosofia. Pensar em Malcolm X, ou Malcolm X, né, é entender que ele não é uma figura homogênea, certo? Como nós, seres humanos, temos um pensamento, e eu agora tenho 25 anos, eu não tenho o mesmo pensamento que eu tinha com 15 anos, e muito menos com 5 anos, Malcolm X também está dentro desse movimento, ele era um ser humano, certo? Ele vai modificar o seu próprio pensamento, a sua própria estrutura de sociedade, e aí o Malcolm X ele é dividido em dois pensamentos, só que reivindica muito só um único pensamento. E qual esse pensamento era? Que ele pensava em um nacionalismo negro. Ele entendia que os Estados Unidos, né, ele deveria ser implementado só de pessoas negras, já que entende que o racismo ele era maior do que a sua própria concepção de existência. Então, por isso era preciso ter só essa ideia dessa população negra.
o que nós conhecemos como nacionalismo negro. E ele era bastante inspirado, né, lá na Revolução do Haiti de 1791, que vai ter 1804, né, aonde a própria população negra vai reivindicar e vai entrar dentro do seu processo de independência do seu país. É o único local do mundo, única sociedade que fez o processo de abolição da escravidão pelos próprios escravizados. Além disso, né, o Malcolm X, ele era muçulmano, é sempre bom te destacar que ele era muçulmano, e ele também pregava o que nós conhecemos, né, que ele era oposição ao multiculturalismo. O que isso significa na prática? Para Malcolm X, não, essa ideia de várias culturas existindo, pelo menos aquele Malcolm X daquele tempo, isso não era válido, né? Já que a cultura negra era sempre submetida, né, à cultura branca, era sempre subtraída. E é claro que ele, lá para frente, ele vai modificar o seu pensamento, ele vai ser expulso, né, do movimento dos muçulmanos. Inclusive tem um filme muito bom dele no próprio YouTube mesmo, sobre Malcolm X. E aí ele volta com outro pensamento, ele vai na África e por aí vai. E aí, como todo revolucionário, Malcolm X ele foi assassinado. E uma próxima figura, né, que é muito importante para pensar essa movimentação da população negra é o pastor Martin Luther King, que já tem uma filosofia ao contrário de Malcolm X. Ele entendia que o quê, né? Que a ideia do multiculturalismo ele deveria ser vigorado. O Luther King ele vai utilizar das televisões, das TVs, como algo muito importante para quê, né? Para propagar e mostrar que o racismo é algo ruim, né? Ele vai ter vários momentos importantes, como aquele seu discurso, né? Eu tive um sonho lá. Vai ter também a marcha ali, né? Que eu esqueci agora o nome que fala, a marcha para oeste, marcha para oeste não, esqueci o nome agora. Vai ter um dos maiores eventos, né, de manifestações. Além disso, ele era muito inspirado na independência na Índia, né, do Mahatma Gandhi, aonde pensava daquela forma pacífica de mostrar para a população que o pacifismo ele resolve os problemas sociais. Lembrando que ele era um pastor. E aí que em 1964 ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz através das suas ideologias, certo? E em 1968 ele foi assassinado. Um outro grupo muito importante para pensar os movimentos sociais nos Estados Unidos, nós temos o Partido dos Panteras Negras. Lembrando que o Partido dos Panteras Negras, ele não era um partido de forma institucional como nós entendemos como partido, né? Ele vai nascer em 1966. Era um grupo de milícia armada. Lembrando que nos Estados Unidos o porte de arma ele é constituído por lei, né? E aí esse grupo, né, ele pensava em que, né, em atuar, em fiscalizar em bairros periféricos. Já que a violência policial era muito grande, né, esse movimento ele começa a fiscalizar, ele começa a ver, está ali diretamente armado, certo? E aí, né, claro que ele foi muitas das vezes, né, boicotado, ele foi dado como um extremista, né, porque todo o processo revolucionário é dado como algo extremista, certo? Só que, não só isso, ele tinha uma ideologia marxista e ele proporcionava, né, vários movimentos sociais dentro da própria comunidade, como o processo de alfabetização, o processo também de alimentação, existia uma cartilha, né? Enfim, e claro, com toda essa movimentação, com todo esse processo, as leis de Jim Crow, elas caíram, certo? Só que o racismo ele ainda vigora na sociedade. Não é porque um movimento ele abole institucionalmente, o outro movimento ele tenta abolir dentro do movimento a institucionalidade, não significa que não continua, certo? E o racismo ele vigora até os dias de hoje. Porém, tem que entender que essa movimentação social, essa fermentação da população, trouxe umas melhores condições de vida também. E aí nós entendemos que o movimento social nos Estados Unidos ele foi importante para entender o fim dessas leis de Crow, dessas leis separadas mais iguais, certo? Também. Eu gosto de trazer um ponto para fechar o assunto, e eu gosto de trazer o que aconteceu nos Estados Unidos em 2019, né? Que é aquele movimento lá que aconteceu com George Floyd, né? Com aquele lá dos vidas negras importas e tudo mais. Aquele momento nos Estados Unidos que aconteceu trouxe uma movimentação no mundo todo. É importante para nós destacarmos o que, pessoal? Que o racismo ele está longe de acabar. E por isso que a população ela precisa reivindicar o fim do racismo,
Através do que? Dos movimentos sociais. Foram os movimentos sociais nos Estados Unidos que derrubaram as leis de Crow. São os movimentos sociais dentro do Brasil que atribuíram, né, o sistema de cota e por aí vai. É através dos movimentos sociais, através da organização social, Floresta Fernandes já trabalhava isso, né? Que nós temos as nossas mudanças na sociedade, certo? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Esse foi o movimento social dos Estados Unidos.